Entendeu? Qual deles? Nossa, assim você me mata. E ontem, hein, um bando de cantores sertanejos, que eu não conheço nenhum, o único daqueles que estavam lá com o Bolsonaro, que eu conheço, é o Dedé. Nem sabia que ele é cantor sertanejo. Ontem me surpreendi. Os cantores sertanejos estão apoiando o Bolsonaro, estão reclamando, e o Bolsonaro prometeu que não vai existir mais meia entrada. Tem meia entrada para estudante e para idoso. E eles disseram que é um absurdo. E o Bolsonaro prometeu. Aí eu fui ver, digo, não, o Dedé, não sabia que o Dedé era cantor assim, sertanejo. Eu pensei que ele era só, tipo assim, sempre desejou, nunca chegou a ser comediante, né? Simplesmente não, né? Que mais aqui, amigos? Está aqui, ó, a foto. Bruno e Marrone, 50 artistas estiveram na cerimônia lá. E o Bolsonaro nem uma palavra sobre Belo Horizonte, 55 mortos, nada. É impressionante o jeito que esse cara se descola e vai fazer como se ele fosse uma celebridade. E o povo trata ele como celebridade, não como um pai, um responsável pela nação, uma pessoa com responsabilidade. Se ele passar pastando, o pessoal vai achar lindo e vai cair também no chão pastar, como ele. Que é o que o pessoal acha bonito, né? Quanto mais estúpido for, melhor. Praticamente a gente imagina assim, né? O número de mortos pelas chuvas sobe 55 em Minas Gerais e tem quase 60 mil afetados diretamente, muitos destes fora de casa. E o Bolsonaro recebendo O Dedé Santana, não sabia que ele era cantor de assim, sertanejo. Fiquei impressionada. O Dória abriu um edital que vai monitorar apoiadores e detratores em redes sociais. O governo de São Paulo abre edital para contratar empresas de monitoramento de perfis em redes sociais. João Dória vai utilizar a perseguição econômica, social e política, bem nazista, contra as opiniões, contra ele, óbvio, né? Nas redes sociais. Tá pensando que, né? Pensando que é mole? Só que não é, né? Nem um pouquinho mole. O nosso WhatsApp está disponível para sua participação. 986-877340. 986-877340. Você pode usar o nosso WhatsApp para nos mandar uma mensagem, não é? E conversar com a gente aqui na nossa Rádio Web Manaua. Senhor, faça de mim um instrumento da sua paz. Onde houver pena de morte, que eu leve a conversão e restauração. Onde houver a tortura, que eu leve a dignidade da vida humana. Onde houver ditadura e totalitarismo, que eu leve o livre-arbítrio e a democracia. Onde houver a discriminação, que eu leve o acolhimento aos sofredores e aos excluídos. Onde houver discursos de ódio, que eu leve a misericórdia e a caridade. Onde houver preconceito contra as mulheres, que eu leve o respeito e o amor. Onde houver culto às armas, que eu leve a promoção da paz. Onde houver esterilização de pessoas pobres, que eu leve a defesa das famílias e da vida. Onde houver xenofobia e repulsa aos refugiados, que eu leve a acolhida aos estrangeiros. Ó Mestre, faça com que eu procure mais. Perdoar do que ser vingativo. Pacificar do que ser violenta. Amar
do que ser preconceituosa. É promovendo direitos que se tem os direitos. E é somente na fraternidade que se constrói a democracia. Nestas eleições, não votem em candidatos que estimulem o ódio e a violência. Amém. Amém. Pois é, né? Vamos esperar aqui um grupo de pessoas, né, que são ligadas a agendas cristãs, que fizeram esse texto, né, que na verdade é uma corruptela aí da oração de São Francisco, né? Olha, os rodoviários saíram em caminhada pelas ruas do centro até a Câmara de Vereadores. E claro que provocaram um trânsito lento na região, né? Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a categoria não descarta interromper a circulação de ônibus caso seja votada a PL número 15 de 2017, que reduz o número de cobradores nos coletivos. E os vereadores de Porto Alegre, estão divididos. O Robaina disse a verdade, né? Sabemos que é mentira, nunca baixam a passagem. Segundo a prefeitura, eles vão reduzir. Só que o pessoal sabe. Se a pessoa tem 2 neurônios, um só, mas está funcionando, ela sabe que é blefe. Completamente blefe do prefeito para ter um mote de campanha quase imbatível. Que, obviamente, quando falar em diminuir qualquer coisa para o povo vai se encantar até as últimas consequências. E eles estão sabendo disso, então, obviamente, né, eles vão utilizar e muito isso. Olha, a BBC de Londres está também, mais uma vez, falando sobre a questão do coronavírus. E desta vez eles estão respondendo a várias questões, inclusive sobre as encomendas que muita gente fez para a China e que pode chegar se vai chegar o seu material ou não vai chegar, né? E nós estamos aqui com uma pequena dificuldade por causa do Chrome, né? Que está devagar, quase parando. Mas, assim, eu hoje vou utilizar também esse material da BBC de Londres para explicar, de fato, qual é a situação aí do pessoal. São 15 perguntas que eles respondem para ver qual é a situação do coronavírus. Hoje tem mais uma reunião com a comunidade internacional para tratar do assunto, né? O avanço do coronavírus tem despertado uma série de dúvidas. Eu sou Matheus Magenta, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu vou responder a perguntas enviadas por você e outras mais. Do que se sabe sobre a gravidade do coronavírus, até como ficam minhas encomendas da China. Aliás, essa foi a pergunta que mais recebemos. Mas a situação é grave? A OMS classificou inicialmente o risco global como moderado, mas, depois de ter sido criticada por essa decisão, disse ter errado e passou a falar em risco elevado. Para afirmar isso, a instituição leva em conta elementos como a gravidade da doença, a velocidade de disseminação e a capacidade de combatê-la. Apesar disso, ainda não há dado suficiente hoje para afirmar com certeza se estamos lidando aqui com algo grave como a SARS, que matou mais de 700 pessoas entre 8 mil infectadas. Então, o que dizem os dados? Primeiro, é importante deixar claro que praticamente toda doença desperta enorme desconfiança da população. É possível confiar nos dados divulgados? O governo está escondendo alguma coisa? Bem, nessa crise atual, o prefeito da cidade chinesa de Wuhan, que foi o epicentro desse surto, admitiu não ter sido transparente em relação tanto à dimensão quanto à gravidade da doença quando ela surgiu em dezembro. De todo modo, cabe agora analisar as informações disponíveis. Até o momento em que esse vídeo foi gravado, havia 4.515 casos confirmados, mas só 47 deles fora da China, em outros 16 países. Ao menos 106 pessoas morreram, mas todas foram em território chinês. Não dá para tirar conclusões precipitadas. O que se sabe até agora
aponta para uma doença que mata 3 a cada 100 pessoas infectadas. Mas números mudam todos os dias, não se tem um retrato completo da situação ao longo de um período longo de tempo e mutações podem tornar a doença ainda mais grave. Para ter uma ideia, a gripe sazonal mata 0,1 pessoa a cada 100. Podemos citar também outros 2 coronavírus, a SARS, que matou 10 a cada 100 pessoas, e a MERS, que matou 35 a cada 100 pessoas. Por causa dessa altíssima virulência, tanto a SARS quanto a MERS levaram à adoção de medidas severas de contenção, a restrição de movimentação de pessoas e ao isolamento de doentes, medidas que acabaram ajudando a conter o avanço dessas doenças. Ou seja, se os números atuais estiverem corretos, estamos diante de uma gripe muito pior do que a chamada sazonal, mas bem mais branda do que vimos com a SARS ou a MERS. Resta saber se essa tendência vai continuar ou não. E qual é o perfil das pessoas que ficaram doentes? Cerca de 25% dos casos do novo coronavírus são graves. A China divulgou dados mais detalhados sobre as primeiras 24 pessoas que morreram, 16 homens e 8 mulheres. Em média, elas tinham 72 anos e morreram quase depois de 11 dias internadas. A mais nova tinha 36 anos e morreu quase 2 semanas depois de dar entrada no hospital. Já as mais velhas tinham 89 anos. Ao menos 9 dessas pessoas já estavam com a saúde fragilizada por outras doenças prévias, como diabetes ou Parkinson. Vale lembrar que todos esses dados aqui são iniciais e não permitem tirar nenhuma conclusão sobre eventuais grupos de risco. Uma coisa se sabe até agora. Normalmente, pessoas com a saúde já abalada, com problemas respiratórios, por exemplo, tendem a ser mais vulneráveis a essas complicações. Pacientes muito jovens e também com idade avançada também costumam estar em grupos de risco. Outro ponto. A transmissão dessa doença é rápida? Passa pela tosse? Passa pelo contato físico? Bem, todo novo vírus preocupa, e há 2 grandes motivos para isso. O primeiro é que pouco se sabe sobre ele, de onde veio, quão agressivo é. O segundo é que grande parte da população ainda não terá imunidade para combater os sintomas e evitar a transmissão. Ou seja, praticamente todo mundo é exposto, contrai, mas nem necessariamente quem é infectado fica doente. Em geral, todos os vírus que afetam o trato respiratório são transmitidos pela via aérea, ou pelo contato da mão com a boca ou com os olhos, por exemplo, respirando no mesmo ambiente, tocando algo que uma pessoa infectada tocou. Até agora, a grande maioria dos casos registrados foram transmitidos entre pessoas com contato próximo, como familiares e profissionais de saúde. Estima-se que no surto atual, cada pessoa não passou a doença para mais de 3 pessoas, em média. A doença pode ser transmitida antes de aparecerem os sintomas, algo que demora até 2 semanas. Isso, claro, não é incomum entre outros vírus, mas preocupa bastante. E como se a pessoa está doente ou não? Em geral, numa doença como esta, se utilizam amostras de secreção respiratória. Elas são levadas ao laboratório e depois são utilizadas técnicas de detecção de material genético viral para identificar a presença do agente. E as minhas encomendas da China? Eu corro algum risco? Preciso jogar tudo fora? Essa foi uma pergunta feita com bastante frequência. Em geral, os coronavírus sobrevivem pouco tempo no ambiente. Isso acontece por causa do envelope desse tipo de vírus, que é a camada de gordura em volta dele. Isso faz com que eles possam ser neutralizados por um simples detergente, por exemplo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que até agora não há nada que indique qualquer risco associado à importação de produtos industrializados ou de origem animal da China. Isso porque, se houver vírus, ele vai morrer no meio do caminho. E alguma vacina ou remédio? Em geral, vacinas levam 4, 5 anos para serem desenvolvidas. Uma vacina vale para um vírus específico. Existem hoje pesquisadores tentando inventar processos que gerem vacinas em semanas. Ou mesmo uma vacina para todos os tipos de gripe. Uma vacina universal. Mas isso, se der certo, ainda está longe de se tornar uma realidade. Também ainda não há nenhum remédio para esse novo coronavírus. Todo o tratamento atual lida com os sintomas, que em geral começam com uma febre e depois de uma semana passam a incluir tosse seca e falta de ar. Mas, se piorar, o vírus pode causar pneumonia, insuficiência respiratória aguda e até mesmo a morte. E se eu tiver a doença uma vez, eu vou ter de novo? Quem é infectado por um coronavírus se torna imune contra uma nova infecção do mesmo vírus. Mas não há informações precisas sobre o surto atual. Então, qual é a melhor forma de se proteger? É usando a máscara? Depende da máscara. Os modelos mais usados pelas pessoas nas ruas são pouco eficazes para impedir a circulação do vírus. Mas existem outros tipos mais avançados, como aqueles usados por profissionais de saúde. Estes, como o N95, podem ser mais eficazes. De todo modo, o uso de máscaras é uma medida complementar de segurança, para evitar contrair e transmitir o vírus.
Especialistas recomendam também lavar bem as mãos e cobrir a boca ao tossir ou espirrar, com papel e depois jogar no lixo. Não vai cobrir com a mão e depois contaminar tudo. Recomendam também evitar aglomerações e manter um estilo de vida saudável, que